E aí galera do 8º ano, o professor Jairo chegando para mais uma aula de arte. E hoje nós vamos reforçar um pouco sobre quem são os ídolos da música na atualidade. No nosso último encontro no Google Meet, nós apresentamos para vocês alguns nomes que foram importantes ali para os anos que se aconteciam arte da música naquela época. Falamos sobre Elvis Presley, falamos sobre Roberto Carlos, falamos sobre Michael Jackson e falamos sobre os Beatles. E para cada um deles eu apresentei para vocês as canções. Então vocês ouviram canções de épocas diferentes em nosso encontro através do Google Meet. Foi uma aula fantástica. Nós exploramos bem esse tema, que é justamente quem são os ídolos da música. Então vocês conheceram. Para aqueles que não conheciam um pouco sobre as músicas do Beatles, passaram a ouvir naquele momento, ou quem sabe, os embalos de Elvis Presley. Você conseguiu assistir ali naquele encontro daquela nossa aula através do Google Meet. Hoje nós vamos dar sequência, então prepare o seu material. O nosso capítulo, falando um pouco, e logo em seguida nós vamos falar sobre um outro que fala sobre a dança. Então prestem atenção às informações que nós vamos trazer agora para vocês. Bem, essa é justamente a ideia desse capítulo, que é falar sobre os ídolos. Nós já falamos sobre eles na aula passada, quem são os ídolos da música, Então ele vai trazer aqui justamente um tema bacana e algumas perguntas. Então resolvi ler novamente com vocês. A época, o local e o gênero musical produzem artistas famosos que são ídolos de muita gente. Ser fã de alguém ou algo é muito sério. Os fãs enfrentam filas enormes, dormem em barracas para conseguir lugares melhores em shows e pagam preços exorbitantes para ver de perto seus ídolos ou seus ídolos. Você é fã de algum artista da música? Se sim, de quem? Já foi muito fã de alguém e hoje não é mais? Já passou por algumas situações curiosas tentando conhecer o seu ídolo? Então, no último encontro, nós também trabalhamos sobre esses temas, ídolos do passado. Então, trouxemos um pouco da quem era Mozart, foi um pianista, compositor da Áustria, pertencente ao movimento do classicismo, considerado um dos músicos mais famosos da história. Então, nós estamos explorando aí esses nomes, Então, muito interessante que a gente possa estar atento tanto a esses ídolos que passaram como os atuais. Então, vamos um pouco para frente para que a gente possa falar sobre outros assuntos. Vamos aqui. Bem, no último encontro falamos sobre os ídolos pop. Desde a década de 1960, considera-se música pop o movimento musical promovido pela indústria cultural com apoio de grandes meios de comunicação, como o cinema, o rádio, a televisão e o vídeo. A música pop tem como característica geralmente o quê? Agradar um grande público jovem. Então nós estamos falando de música dentro desse capítulo, que é o capítulo que traz aí uma referência sobre os ídolos. É considerada mais que um estilo de música, pois está relacionado também a um estilo de vida. Então, se você parar para pensar, a música popular, ou quem sabe precisamente falar sobre a música pop, ela é considerada mais que um estilo musical, pois está relacionada também a um estilo de vida, de comportamento jovem, como roupas, o jeito de falar, de andar, produtos a serem consumidos, entre outros. E assim, muitos artistas da música também participam de filmes, propagandas, anúncios de revista, entre outros. Mais à frente também, nós falamos sobre rock and roll, que foi uma das primeiras expressões da música pop a ser favorecida pelos meios de telecomunicação e pela indústria fonográfica. A partir da década de 1950, os grandes movimentos jovens estiveram relacionados a algum tipo de música que acabava transformada pela mídia em outros ou produtos vendáveis, englobando desde a roupa do ídolo até seus discos. E eu falei na última aula que chamou a atenção é que na década de 1980 tem aí um grande sucesso, expliquei para vocês, que é a MTV, que era justamente a TV que ali apresentava, em meados de 1980, justamente vídeos clipes
né? Era uma referência tanto para a música pop brasileira como nos Estados Unidos. E aqui as bandas tiveram grandes projeções. Todas as bandas de rock, cantores de rock ou pop da época passavam pela MTV. E assim, estando na MTV, você tinha ali vários artistas, como o texto fala, que nesse ano, nessa década de 1980, os videoclipes passaram a ser a principal forma de divulgação dos grupos, né? Exibindo a identidade visual e o estilo de seus artistas. Então, tudo isso era algo diferente para a época, né? Hoje chegou a um momento diferente, em que as pessoas escutam músicas através das plataformas, né? Então, as plataformas vieram aí ocupar um espaço importante. Falamos alguns nomes, como eu disse no início da aula, Elvis Presley, entre outros nomes, nós trouxemos para que você pudesse compreender e conhecer, tá? Agora nós vamos para o próxima página, que também vai trazer aqui Michael Jackson, entre outros nomes, né, que são nomes importantes. Nós vamos trazendo aí, tá, esses nomes. Os Beatles também, você tem ideia aí, que foi um grupo musical inglês que combinou rock and roll e rebeldia, tá? Então você tem aí os grupos musicais, entre outros nomes que fizeram grande sucesso nesse período. E aí falamos sobre grupos musicais e também banda musical. Bom, nós vamos agora trazer um pouco sobre a relação que pode existir também ali entre a dança, né? Que é de fato importante. Então nós temos aqui dança popular brasileira, que é a quadrilha. Nesse capítulo nós estamos trabalhando que é a dança solo, carimbó, dança étnica, dançarinos famosos. Então vamos lá para que a gente possa compreender um pouco sobre isso. Dança, dança, dança. A dança é uma das manifestações artísticas que tem por essência o movimento corporal. Agora há pouco nós estávamos revendo um pouquinho em relação à música. E agora nós estamos falando sobre a dança. Então, a dança é uma das manifestações artísticas que tem por essência o movimento corporal. Ela pode ser realizada com ou sem acompanhamento musical, pode ser cantada ou dramatizada e pode ocorrer individualmente em dupla ou em grupo. Além disso, a dança geralmente promove boas sensações. Quais danças populares você conhece? Quero que você em casa responda no seu caderno quais são as danças que você conhece. E se você já dançou ou sabe como se dança alguma delas, né? Alguma dessas danças. Bem, também temos alguns ídolos da dança, tá? Assim como nós temos ídolos na música, também nós temos algumas referências da dança. Temos aqui a arte pop, que é sustentada pela indústria cultural e utilizada, né? E ela se utiliza dos meios de comunicação e da mídia para promover seus artistas e ídolos. Um desses artistas, que digamos que é o grande artista, é Michael Jackson, que conquistou a fama na década de 1980. Então, se você procurar na internet, você vai ver filmes, documentários importantíssimos sobre a carreira desse astro, da música pop. Ele se destacou nas artes performáticas, né? A performance, que envolvia tanto a música quanto a dança, e marcou uma época com suas maneira particular de dançar e de envolver o público. Apesar de dançar justamente em um grupo de dançarinos, Michael Jackson se destacava no palco e sempre inovava utilizando recursos tecnológicos. Então, Michael é justamente aí o grande destaque. E aqui nós temos uma imagem perfeita de Michael aí nos seus clipes, que para um ano era um clipe que chegava à frente do seu tempo, usando aí um corpo de balé produzido, né? Ele produziu aí espetáculos grandiosos e a gente traz aqui a nossa discussão de hoje sobre ele, né? Sobre o Michael. No nosso encontro do Google Meet, nós falamos um pouco sobre ele, falamos um pouco sobre quem ele era e trouxemos justamente esse videoclipe para que você pudesse assistir em nossa aula. Além dos artistas da música pop, também existem os grandes bailarinos, né, que a gente não pode deixar de não falar, de não apresentar esses grandes nomes, que muitas vezes é esquecido. Então, tenho aqui
a honra de apresentar para vocês uma das grandes damas do balé, que é Ana Botafogo. No balé brasileiro, o nome mais falado há muito tempo é o da Ana Botafogo. A artista nasceu em 1957 no Rio de Janeiro, já interpretou a maioria dos clássicos e atingiu grande sucesso, inclusive no exterior. No Brasil, o balé começou a ser desenvolvido aproximadamente a partir de 1927. Então você tem aí, tá, essa data, quando a russa Maria Oleneau fundou uma escola de balé no Rio de Janeiro. A partir daí, o Brasil teve algumas bailarinas famosas. Nas 2 últimas décadas, Ana Botafogo destacou-se e se tornou a estrela, né? Em mais de 20 anos de carreira, Ana conseguiu o título de primeira bailarina absoluta. Primeira bailarina absoluta, né? Então, é um título importante. A dança é um investimento diário. Ela diz: faço aulas de segunda a sábado. Isto não é um sacrifício, mas uma exigência fundamental. O balé não é uma dança popular e poucas pessoas têm acesso a ela. Diz isso Ana Botafogo. Então aqui tem algumas frases que são ditas por ela, mas que de fato o balé ele não chega a ser tão popular, né, como outras artes que nós temos visto durante vários períodos, tá? Então nós vamos agora falar um pouquinho sobre ídolos do cinema. Tem o John Travolta, né, que também ele traz essa arte da dança com a interpretação, né? Então, esse é um dos nomes que nós vamos já trazendo aqui para você. Travolta nasceu no dia 18 de fevereiro de 1954, tá? Ele é americano e aqui traz algo importante sobre ele. John Travolta começou sua carreira artística ainda na adolescência, aparecendo em musicais locais e em peças realizadas em teatros e restaurantes. Para se aprimorar ainda mais, John começou a ter aulas de sapateado com Fred Kelly, irmão de Gene Kelly. Aos 16 anos, Travolta largou a escola com o consentimento de seus pais para seguir carreira artística. Então nós estamos aqui acompanhando e trazendo para você uma imagem de algumas apresentações em que ele fez parte, tá certo? Então você tem também aqui o La La Land, que é um premiadíssimo filme do gênero musical, que traz um enredo também fantástico. Eu quero deixar vocês com essa última imagem aí e que vocês fiquem atentos a todas essas informações sobre esses grandes ídolos, tanto na música, quanto na dança, quanto na junção da dança com a arte cênica. Existem esses vários artistas e nós estamos trazendo para vocês. No próximo encontro, que também será através do Google Meet, nós vamos ouvir um pouco mais dessas informações e, claro, nós vamos trazer para que vocês possam ver um vídeo do John Travolta se apresentando. Fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro.